Boa noite oficialmente para todo mundo que está aqui no grupo de estudos e para a galera que está no YouTube nos assistindo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje a gente vai estudar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Mas antes de começar a leitura do capítulo e trazer as nossas percepções, eu vou pedir para o Rô abrir. Sempre muito bom abrir essa energia, né? E aí, para abrir essa energia, eu convido a cada um de vocês a fechar os olhos, se conectar com os propósitos dos estudos, se conectar com os propósitos da nossa caminhada e com os olhos fechados, intencionamos essa energia, essas consciências a Jesus, a Deus, Mãe Maria, e para potencializar essa energia em devoção, entramos em oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos e defendei-nos de todo mal. Aiam, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Aiam, Jesus, Maria e José. Que assim seja. Que assim seja. Bom, hoje nós faremos a leitura do 10º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Todos conseguem ver? Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não ser julgados, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, observar as suas imperfeições e divulgar o mal alheio? Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles terão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os vossos pecados. Mas se vós não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e corrigi-lhe a falta, particularmente, entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis conquistado o vosso irmão. Então Pedro se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansietude e caridade. Infeliz daquele que diz: Eu não perdoarei nunca, pois se ele não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Que direito tem aquele que não pede perdão pelas suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, realmente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade. É quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe ao outro condições humilhantes, fazendo-o sentir o peso do perdão que irrita em vez de acalmar.
Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vejam como eu sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Não, isso não é generosidade, mas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contentas, aquele que se revela mais conciliador, que mostra maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliar-se com os adversários. Reconcilia-te o mais cedo possível com teu adversário, enquanto estás junto dele, para que ele não te entregue ao juiz e este não te entregue ao seu ministro para seres preso. Eu te digo em verdade que de lá não sairás enquanto não pagares até o último ceitil. Há, nas práticas do perdão e do bem, em geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, já sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com o seu ódio, além do túmulo, aqueles contra quem conservaram algum rancor. É por isso que o provérbio morto cão acaba a raiva é falso, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encarnado para atormentá-lo mais facilmente, atingindo em seus interesses ou em seus afetos mais caros. É preciso ver nesse fato a causa maior da parte dos casos de obsessão, daqueles principalmente que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o obsessor são quase sempre vítimas de uma vingança anterior e que deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram por si mesmos, ou se não fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. O que importa, então, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, é reparar o mais cedo possível os erros que cometemos contra o nosso próximo e perdoar aos nossos inimigos, a fim de suprimir, antes da morte, os motivos de desavença, toda a causa proveniente da animosidade posterior. Desta maneira, de um inimigo encarnado deste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. De qualquer forma, coloca-se o bem acima de tudo e Deus não deixa aquele que perdoou ao sabor da vingança. Quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com o adversário, não é simplesmente para evitar as discórdias na existência atual, mas para evitar também que elas se perpetuem nas existências futuras. Vós não saireis de lá, diz ele, até que tenhais pago até o último ceitil, ou seja, cumprido completamente a justiça de Deus, o sacrifício mais agradável a Deus. Então, se no momento de apresentar a tua oferta diante do altar, lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa o teu presente ao pé do altar e vai antes te reconciliar com teu irmão, para depois voltares a fazer a tua oferta. Quando Jesus disse, vai reconciliar-te com teu irmão antes de apresentar a tua oferta ao altar, ele ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o de seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é preciso que se perdoe aos outros. E se cometemos um erro contra um dos nossos irmãos, é preciso tê-lo reparado. Só assim a oferta será aceita, pois virá de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era preciso conciliar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece presentes materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas nem por isso o preceito tem menos força para ele. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, e todo mau pensamento contra seu irmão. Somente assim a sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. É isso o que ensinam as palavras de Jesus. Deixai a tua oferta aos pés do altar e vai primeiro te reconciliar com teu irmão, se queres ser agradável ao Senhor. O argueiro e a trave no olho. Por que vês um argueiro no olho de teu irmão e não vês a trave no teu? Como dizes ao teu irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, se tens uma trave no teu. Hipócrita,
Tirai primeiramente a trave de teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Um dos caprichos da humanidade é ver o mal alheio antes de ver aquele que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, será preciso mirar-se no espelho, transportar-se de alguma forma para dentro de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a dissimular as suas próprias faltas, tanto morais quanto físicas. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa não tem sentido, já que esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. De fato, como um homem tão fútil pode acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo tanta abnegação para fazer ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em vez do mal que poderia colocá-lo em destaque? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Nós os encontramos no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados da mesma maneira como julgardes os outros, e se usará para convosco da mesma medida com que medirdes a eles. Então, os escribas e os fariseus lhe levaram uma mulher que havia sido apanhada em adultério e puseram-na no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei que apedrejemos as adúlteras. O que achas disso? Eles disseram isso para tentá-lo, para o poderem acusar. Mas Jesus, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra, como eles continuassem a interrogá-la. Ele se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, ele continuou a escrever na terra. Mas os homens, ouvindo-o, foram se retirando um após o outro, sendo os mais velhos os primeiros, e assim ficaram apenas Jesus e a mulher, em pé no meio da praça. Jesus, então, levantando-se, lhe disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Não, Senhor, não, Senhor. Jesus lhe disse: Eu também não te condenarei. Vá e não pequeis mais. Aquele que estiver em pecado, sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não precise para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de recriminar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação nos caberia. A censura lançada sobre a conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos, ou desacreditar as pessoas cujos atos criticamos. Esse último motivo jamais tem desculpa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, já que dele deve resultar um bem, e porque sem ele o mal nunca seria reprimido na sociedade. O homem, além disso, não deve ajudar no progresso de seu semelhante. É preciso, entretanto, não tomar esse princípio no sentido absoluto. Não julgueis para não ser julgados, pois a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir a censura do mal, já que ele mesmo nos deu exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Torna-se culpável daquilo que condenamos nos outros. Tornar-se culpável daquilo que condenamos nos outros é abdicar dessa autoridade. É, além disso, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, além do mais, refuta qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo, é o que sobressai igualmente das palavras de Jesus.
Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoareis não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essas são algumas das palavras de Jesus que mais se devem tocar à vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a prece tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, e que Jesus ensinou aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: Tu perdoarás, mas sem limites, perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmos, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansietude, e farás, enfim, para os outros o que desejares que o Pai Celestial faça por ti. Ele não te perdoou tantas vezes? Contastes o número de vezes que o seu perdão veio apagar as tuas faltas? Escutai, então, essa resposta de Jesus, e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgências, sede caridosos, generosos, pródigos no vosso amor. Dai, pois, e o Senhor vos recompensará. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Curvai-vos, e o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores e celestiais, vos vê sempre, e continua com amor o trabalho ingrato que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de perdão. Se os atos deles vos prejudicaram pessoalmente, é um motivo a mais para serdes indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria por que não esquecer os erros de vossos irmãos, se eles vos incomodassem apenas levemente. Espíritas, não esqueçais jamais que, tanto em palavras como em ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vos dizei espíritas, sede-o de fato. Esqueçais o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que puderdes fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve dele se afastar, mesmo que em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz daquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar aos inimigos é mostrar que nos tornamos melhores. Perdoar, então, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, até mesmo com uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ah, infeliz daquele que diz: eu não perdoarei nunca, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa com um simples aborrecimento e termina numa ruptura, não destes o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas esse ainda é um motivo para ser indulgentes e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que haveis sido realmente ofendido numa dada circunstância. Quem diz que não haveis envenenado o caso com represárias e que não haveis feito se transformar em questão mais séria, o que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências e nada fizestes, sois realmente culpado. Admitamos, enfim, que não tenhais nenhuma reprovação contra a vossa conduta. Tereis, então, maior mérito se vos mostrardes clementes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração.
Muitas pessoas dizem do seu adversário: eu lhe perdoo, enquanto interiormente guardam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que foi um bem merecido. Quando dizem eu perdoo e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da minha vida, é esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que coloca um véu sobre o passado. É o único que terá importância, pois Deus não se contenta com as aparências. Ele sonda o fundo do coração e os mais secretos pensamentos, e não satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. A indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que bem poucos fazem dele uso. A indulgência não vê as faltas alheias, ou se as vê, evita comentá-las e divulgá-las. Pelo contrário, evita que se propaguem, e se a maldade os descobre, tem sempre uma desculpa para amenizá-las, ou melhor, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, parecendo querer atenuar a falta, fazem-na sobressair com pérfida astúcia. A indulgência nunca se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com a cautela necessária para os atenuar ao máximo possível. Não faz observações chocantes, não traz reprovações nos lábios, mas somente conselhos, normalmente velados. Quando criticais, que dedução deveis tirar de vossas palavras? Há de que vós, que censurais, não praticastes o que reprovais, e que valeis mais do que o culpado? Ah, homens, quando julgares os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e atos, sem vos preocupardes do que fazem o vosso irmão? Quando abrireis os vossos olhos severos somente para vós mesmos? Sede, depois, serenos convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e, consequentemente, desculpa muitas vezes as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. E vós, que chamais tão alto, anátema, jamais tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desencoraja, afasta e irrita. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que sejam. Julgueis com severidade somente as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usaste para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em consideração um menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos homens, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer em pensamento, e principalmente pelas vossas ações. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. A letra sozinha não é admirável, e sim o ensinamento que ela carrega. Que solicitas ao Senhor ao lhe pedir perdão? Apenas o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento que em nada resultaria, pois se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser o prêmio pelo bem que não se fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor de sua graça, para não cair de novo, e a força necessária para entrardes num caminho novo, caminho de submissão e de amor, no qual podereis acrescentar a reparação ao arrependimento.
Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é muitas vezes transparente aos nossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão. Fazer por eles o que pedi ao vosso Pai Celestial que faça por vós. Substitui a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai-a pelo exemplo, essa caridade ativa e infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez por todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda prega sem cessar, depois que se fez visível somente aos olhos do espírito. Segui esse divino modelo, caminhai sobre as suas pegadas, e ela vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário. Ao final estará a glorificação. Caros amigos, sede severos convosco mesmo, e indulgentes com a fraqueza dos outros. Essa é também uma forma de praticar a caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que aliviar, para subir ao cume da montanha do progresso. Por que então ser tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos para convosco? Quando deixareis de observar no olho de vosso irmão o argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda, crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem suficientemente orgulhoso para se acreditar superior em virtude e em méritos aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia de sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver apenas superficialmente os defeitos alheios, para procurar valorizar o que nele há de bom e virtuoso, pois se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre há oculto o germe de alguns bons sentimentos, centelhas vivas da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes os que te conhecem e que colocam em prática os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é claro, e ao longo da estrada podem ler essas palavras, que lhes indicam um meio de se chegar ao objetivo: caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo e para consigo mesmo. Em suma, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, pois o amor a Deus resume todos os deveres, e porque é impossível amá-lo sem praticar a caridade, da qual o Pai faz uma lei para todas as suas criaturas. É permitido repreender os outros, observar as suas imperfeições e divulgar o mal alheio? Não havendo quem seja perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender ao seu próximo? Certamente, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e principalmente daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas é preciso fazê-lo com moderação, com um objetivo útil e não como faz a maior parte do tempo, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é a maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. A censura que se lança sobre os outros deve, ao mesmo tempo, ser endereçada também a nós mesmos, para sabermos se não a merecemos. É repreensível observar as imperfeições dos outros quando digo não resultar proveito algum para eles, e mesmo que não as divulguemos? Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando, sem necessidade, diante da opinião pública. Seria também repreensível fazê-lo para comprazer-se com sentimentos maldosos e de satisfação por encontrar os defeitos alheios. É bem diferente quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, nos limitamos a observá-lo
para dele obter proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar o que censuramos nos outros. Essa observação, além disso, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias da humanidade se não estudasse os seus exemplos? Há casos nos quais seja útil mostrar o mal alheio? Essa questão é muito delicada, e é aqui que devemos apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar os outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao de uma só pessoa. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a falsidade pode ser um dever, pois é melhor que um só homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em caso semelhante, é preciso balancear as vantagens e os inconvenientes. Terminamos o capítulo 10. O capítulo 10 foi bem longo. A gente leu ele todo, apesar de ser longo, porque é importante para trazer entendimento, né? Eu não sei do lado daí, mas do lado de cá, palavra pesada. Palavra pesada. A gente estava conversando. É impressionante, porque a gente sempre conversa antes. Porque a gente usa o fluxo da mas a gente sempre conversa antes sobre isso. Nossa. Antes de entrar no grupo de estudo, a gente estava conversando sobre isso. Demais. O quão difícil é a gente vestir a sandália do outro. Aliás, né? Olhar para o caminho do outro sem usar a sandália que ele usou, né? A gente, por vezes, na nossa caminhada, a gente trabalha sempre pensando de, tipo assim, porque eu passei por isso e não fiz desse jeito, então por que ele passou e fez? Aí entra no julgamento e será que... Nossa, exatamente. Só que eu acho que desse texto todo, duas questões me são muito importantes. A primeira, a necessidade do perdão de coração, né? Sim. A gente vê muito ao longo da vida as pessoas que falam que perdoam, mas que não perdoam de coração. Né? É superficial. Ela fala que perdoa porque é um afago ali para outra pessoa, mas ela fica vibrando naquele campo. Então é melhor que ela diga que não perdoa. E ela só libera o perdão quando ela realmente aceitar isso dentro do coração dela. Na verdade, ela tem que buscar esse perdão dentro dela, dentro de meditações, orações. Mas antes dela verbalizar isso pro outro, porque de nada adianta ela falar que ela perdoa alguém, sendo que ela continua vibrando. Porque daí isso vira quase uma obsessão. Ou que fale que perdoa e que busque a resolução desse perdão dentro de exatamente. Dela, né? Eu acho que a busca pelo perdão, quando você libera o perdão para alguém, você de fato precisa liberar esse perdão. Mas você tem que tirar esse espinho e curar a ferida. Exatamente. Porque senão não faz sentido. E aí, isso me traz um campo de observação, assim. Quando eu falo que alguém me pede perdão, me perdoe por isso. Se eu não estiver pronto para perdoar a pessoa, eu falo, não te perdoo. Não nesse momento. Eu preciso, de fato, aceitar o perdão dentro de mim. E quando eu falo para a pessoa, eu não te perdoo, não significa que eu nunca vou perdoar a pessoa. Mas que naquele momento, se eu falar para a pessoa... Porque, naturalmente, quando a gente fala, você me perdoa, você espera que a pessoa fale, te perdoo. E aí, se eu falar isso, eu estou mentindo para mim. Mas eu acho que o importante é você falar para a pessoa, eu te perdoo, mas eu vou trabalhar para... trazer essa cura para dentro de mim. Como é que você vai verbalizar isso? Como é que eu vou verbalizar para a pessoa que eu perdoo ela se dentro do meu coração isso não é uma verdade? Então, mas... Eu acho que você precisa verbalizar da sua boca, tem que sair o que seu coração sente. Sim. Então, se você não está pronto para liberar um perdão, você precisa se comprometer com a pessoa de tipo assim, nesse momento, eu não estou pronta para liberar esse perdão, mas eu quero trabalhar para que isso se transforme numa verdade e eu te perdoo. Aí faz sentido. Entende? Porque precisamos lembrar que em qualquer comunicação, o que for sair da nossa boca precisa ser medicina. Exatamente. Então, que a gente, mesmo feridos, mesmo em dor, a gente precisa trazer empatia pelo processo, trazer entendimento, isso me feriu, isso vai ser doloroso dentro de mim, eu vou trabalhar isso dentro de mim, eu quero que você trabalhe também da tua parte e tal. E aí você trabalha com empatia pelo processo, empatia pelo seu sentimento, empatia pelo outro. Exatamente. Esse tema, ele é sempre muito, muito complexo, né? Porque é uma lapidação não só do ego, existe uma lapidação dos valores,
os valores que a gente constrói dentro da gente, da nossa pessoa, da nossa história. Esse é um tema, complexo demais. Isso é um tema muito delicado. Mas que está aí um caminho, né? De você buscar uma leveza para a tua vida. Exatamente, mas eu acho que essa busca do caminho é completamente necessária. As escrituras sagradas trazem isso. Mas eu acho que você precisa buscar isso de coração verdadeiramente. Tanto as escrituras sagradas quanto a fala dos espíritos, né? Quem acompanhou no PDF aí, pega os recortes, que é onde que é a instrução dos espíritos falando sobre o assunto, né? Exatamente. É o que acontece nesse livro, né? Então tem a leitura da Bíblia, o entendimento, depois a fala dos espíritos em alguns momentos ali, em alguns anos. Sempre no final, né? E aí, o outro ponto que é bem importante, que pega muito para mim, é essa questão de quando você vê o mal em alguém, né? O porquê que você fala do mal de alguém. Ele traz ali, né? De tipo assim, você tem que se você reconheceu a falha em alguém, você tem que ter a empatia de saber falar, de saber apontar essa falha. E aí, se você for corrigir, você corrige em silêncio. Aí me faz lembrar muito de minha avó. Minha avó falava assim, fora de casa, a família era perfeita, mas que dentro de casa o chicote estralava. Porque quando ela precisava elogiar, ela elogiava em público. Mas quando ela precisava reprimir, corrigir, trazer orientações, ela fazia em particular. Então, isso é uma consciência que a gente precisa fazer constantemente. Quando a gente reconhece o mal em alguém, não significa que a gente não possa falar, mas a gente tem que falar para a pessoa e de forma a ser construtiva para a pessoa e não destrutiva. E isso é uma coisa que você precisa trabalhar vigilante 24 horas por dia. Essa lapidação, ela é profunda. Profunda demais. E profunda é tipo assim, ó. Esse texto é um texto que deve ser lido sempre. Sempre. Tanto no Espiritismo, quanto no Bhagavad Gita, que trabalha o mesmo assunto, a mesma energia. Então, por outra vez, ali em algumas palavras, me lembrou uma frase, uma história que a Jussi contou, né, de uma amiga dela lá, do Hare Krishna, né, que já se sentia em estado de iluminação e tal, e aí ela entrou num campo de julgamento por um preconceito que ela teve ali e tal, e aquilo fez ela entender que ela não estava preparada nos níveis que ela estava tal, e volta de novo, volta da escada. Volta da escada para trás. Gente, é uma lapidação, né? Mas é uma lapidação constante. Necessária. E a gente precisa sempre olhar para isso, sempre buscar isso, né? Mas é perfeito como tudo encaixa. E aí a gente pergunta para vocês quais as percepções do lado daí. Qual foi o sentido que deu, e vamos abrir energia. A palavra está aberta. Pede para vocês falarem um por vez. E levantar a mãozinha. E levantar a mãozinha quem quiser falar. De uma forma ordenada. Pode falar, Jade. Boa noite. Estão me ouvindo? Então, a minha percepção é o perdão é a oportunidade de se libertar, principalmente do passado, né, e seguir adiante. Perdoar é uma ação libertadora que simboliza inteligência e amadurecimento da pessoa. Né? É uma inteligência interior. Então, chore, grite, ame, diga que valeu a pena e só seguir em frente. Essa é a minha percepção. Já errou. Já errou. Jus, pode falar. Jus, você tá silenciada, amor. Tá, agora tá normal. Eu destaquei um ponto aqui que eu achei bem interessante. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e animosidade, e todo o mau pensamento contra seu irmão. Isso me faz lembrar muito as perturbações que a gente traz para quem consagra as medicinas, creio que todo mundo aqui no grupo consagra, esse sentimento. Quando a gente vai consagrar e
tem algum sentimento contrário, de mágoa com alguém, normalmente esse sentimento intensifica muito na força, né? Então, é importante, porque estamos ali naquele momento no templo do Senhor, a gente está mergulhado dentro de nós, que é o templo do Senhor. Então, o que vai ficar muito intenso é o sentimento que a gente tem alimentado durante a semana, durante os dias. Então, é importante, né? Claro que isso não só se aplica às medicinas, se aplica numa oração, quando temos algum propósito, se a gente está tendo algum propósito e não vê, né? Ah, nossa, eu estou fazendo a minha parte, eu não estou vendo nada acontecer. Por que que nada está acontecendo? Será que eu estou realmente fazendo a minha parte? Será que eu estou perdoando? Será se eu estou evitando julgar meu irmão ou achar que o outro não é merecedor e eu sou merecedora? Então, levanta várias questões, né? E no finalzinho também, na instrução dos espíritos, fala sobre essa questão também de ver o mal no outro, né? Sobre que ponto eu devo trazer esse mal. E ali fala uma questão que a gente vive muito nessa balança, né? Se o mal daquela pessoa está prejudicando muita gente, não só ela, a gente não pode guardar, senão a gente vai estar sendo conivente, né? A gente vai estar apoiando o mal daquela pessoa. Porque o mal dela, ou o que ela tem feito, seja o que for, né, tá prejudicando outras pessoas, tá sendo uma pedra de tropeço, como as escrituras sempre falam, né? Então a gente não pode deixar. E aí vem a questão, né? Se é num grupo religioso, sentar com os líderes, com os mestres e tentar ver a forma de resolver a questão. Se é na sociedade, às vezes, né? A gente é testemunha de alguma coisa, a gente precisa ir a público, ou sei lá, resolver a questão e não guardar. Então tem essa questão que eu achei importante também trazer. É isso. É, aí o resultado é P. Não tem jeito. É, eu, eu já ouvi essa questão, né, de você, se você tem um problema Com com o teu irmão, irmão, tu retire. resolve, se retira e resolve. É, eu já ouvi isso, né, muitas vezes, assim, tipo, o mestre do lugar falar isso, né, para o grupo ali presente. E isso em qualquer linha que você for trabalhar, você vai ouvir isso. Começar a praticar isso. Eu acho que a gente deveria praticar isso, colocar lá nos preceitos. Se você tiver um problema com o irmão, resolve antes de consagrar. Porque, de fato, isso vai fazer com que você vá mais puro de coração. Por vezes, trazendo para a medicina, né? Aplicação para a medicina. Os nossos trabalhos com a medicina, eles ficam mais no físico, porque você leva muitas questões do físico, porque você leva muitos apegos, muita raiva, muito rancor ali, e aí você não permite que o seu ser esteja sutil ao ponto de receber as instruções. Eu gostei muito do olhar da Jússia. Como é que... É muito hipócrita, né? Você chegar lá no céu, entrar em oração, né? Porque nosso ritual é ritualístico, religioso, né? A gente, por meio das orações, da fé, né? Que a gente consagra a medicina ayahuasca, né? É devocional, né? Então a gente entra em oração, ali se conecta com a espiritualidade, se conecta no caminho, né? E aí a gente não trabalhar essas arestas em nós, e a gente querendo lá resolver um monte de coisa, nos torna hipócrita, né? Então, se a gente não tiver as coisas bem resolvidas, é, é P. É garantido. Igual tá aqui na parede da Xamã aqui, processo educativo, Intensivo do astral. do astral. Então, E aí é muito importante que a gente esteja constantemente em avaliação, né? Em avaliação sobre o quanto a gente está de fato comprometido com o caminho da fé e com o caminho da evolução, e o quanto isso sai da nossa boca, mas não vibra dentro do nosso coração. E sempre os capítulos que estamos estudando é para a gente refletir esses movimentos na nossa vida, né? Será que você tem praticado 10% desse ensinamento aqui? Não. Será que você tem vigiado a tua vida para não cair nessas tentações? Será que você não está sendo hipócrita ali quando você está em oração, né? E está no devocional, mas não segue
as iniciativas práticas. Então, é uma reflexão aí para o grupo. E entendam mais uma vez, é muito importante dizer isso, quando a gente traz essas perguntas para vocês, a gente está perguntando para nós também. A gente não está num lugar de fala diferenciado, né? A gente faz parte do processo. Até porque se a gente não estivesse no mesmo lugar, a gente já tinha selecionado. Ana Paula, vamos praticar a energia do quinto chakra, comunicação. É um convite aqui para você trazer um pouco da tua palavra, da tua voz aqui. Andy também, Vanessa Andy, também. Vanessa comunicou que está com 3% de bateria. Pode falar, Andy. Você está silenciado. Eu preciso que você ative o áudio. Andy, eu ainda não consigo te ouvir. Lá no microfone. Você precisa desativar o botãozinho vermelho do seu microfone. Oi, Aí. Boa noite. Estão me ouvindo? Gente? Beleza. Beleza, pessoal. Primeiro, gratidão por estar aqui. Então, tem uma consideração a fazer, talvez seja mais uma opinião minha, né, mesmo, ou talvez um questionamento, né, que é perdoar não significa necessariamente que você tem que conviver com a pessoa, né, tem muitas situações de convivência, de relações, né, temos até mesmo aquelas relações de amizade tóxicas, né, que tem gente que te coloca muito para baixo. Então, tem em vários lugares, né? Ou no setor, na área, tipo, de trabalho, profissional, né? Tem dentro de um grupo de amizade, dentro da família. Então, a questão é essa. Será que perdoar, tipo, às vezes a gente pode até perdoar a pessoa, tudo, só que a gente tem que necessariamente conviver com essa pessoa, né? E às vezes tem situações que obriga que a gente conviva, né? Tipo, numa família, por exemplo, né? Não tem como excluir a pessoa, deserdar ela da família, né? Só que às vezes tem situações que são muito complicadas, né? Eu mesmo vivo uma situação que talvez acho que ainda alguém não entenda muito, talvez não abri ainda, mas é uma situação com a minha cunhada, né? Que mora no mesmo quintal. Então é difícil a convivência com ela. Esse lance do perdão, eu já achei que perdoei, né? Como eu venho fazendo bastante meditações guiadas e tal, antes mesmo de consagrar, e depois que eu passei a consagrar, né, a ayahuasca, meio que deu uma potencializada, né, agregou bastante. Só que nessas últimas sessões eu vi que eu não consegui perdoar, né, mas no momento eu perdoo, né, e é que nem eu venho falando pro pessoal, quando nas conversas posteriores também, de tipo assim, é uma limpeza que tem que ser diária, né, todo dia a gente tem que perdoar, então eu vi que ainda não consegui perdoar, mas muitas situações que aconteceram de mal comigo, que fizeram mal, eu perdoei em muitas situações, né, do passado e tal, e até mesmo porque foram coisas que já foram, né, são pessoas que nem estão na minha vida, às vezes foi uma passagem, alguma coisa que aconteceu durante a trajetória aí algum episódio da minha vida, então, eu acho que fica mais fácil de perdoar nesse sentido, né, e a questão de você perdoar a si próprio também, o que você fez de mal para você, né, perdoar a si mesmo, né, porque se a gente não perdoa primeiro a nós, os nossos erros, o que aconteceu com a gente não vai conseguir perdoar o próximo. Então fica aí como uma consideração e como um questionamento também, né, esse lance de, será que se eu perdoar, significa que eu tenho que conviver? A tua pergunta, gratidão, né, por você abrir aqui a energia, trazer a tua ideia e tal. Precisa se analisar várias coisas, né? Será que a gente precisa conviver? Existem outras coisas atreladas a uma relação, né? O perdão, ele precisa acontecer e precisa acontecer bilateralmente, né? Lembra que é uma relação de duas pessoas, né? Então, você precisa perdoar
e entregar essa comunicação de perdão para a pessoa, né? E entender o ponto de dor da outra também, né? Às vezes você perdoa a pessoa por um fato. Você chega na pessoa e fala assim, eu te perdoo e tal. Mas será? Você consegue se colocar no lugar da pessoa e entender que a ação e reação de tudo que acontece, você não precisa ser perdoado pela outra também? E aí, análise. E você tem que entender seus movimentos. Se a tua fala É o que o teu coração sente. é o que o seu coração sente, as suas ações, as suas ações comunicam da mesma forma que a tua fala. Então, é uma análise profunda que você tem que fazer diariamente. E se você perdoa, você precisa chegar, olhar no olho da pessoa e falar assim, ó, fulano, isso me gerou dor aqui, 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 aqui. E aí eu tenho uma provocação aí, eu faço. Não só pro Andy, mas para todos nós, né? A gente fechou o teu áudio, tá? Só para poder trazer só porque fica fazendo se você ruído, a sentir gente depois não de trazer falar. mais comunicação, você levantar a mão novamente. As pessoas... Por que é difícil a gente perdoar as pessoas que continuam no nosso ciclo? Porque quando a gente perdoa alguém, então é tipo assim, eu tô numa relação de trabalho ali, e aí eu saí do meu trabalho e eu preciso perdoar meu chefe. Eu falei que eu perdoei, mas eu nunca vou encontrar ele para tirar a prova viva do 7, se eu de fato perdoei. É difícil a gente perdoar pessoas da nossa família, por exemplo, né? Porque a gente tá ali diariamente olhando para aquela pessoa e é tipo assim, é o questionamento diário. Você de fato perdoou? Você de fato perdoou? E aí, a minha provocação vem. As pessoas que vocês alegam que perdoaram, vocês de fato perdoaram? Ou vocês só dizem que perdoaram porque vocês não encontram mais essa pessoa? É muito importante que a gente olhe para isso, né? O perdão, ele só vem, ele só acontece de fato se você encontra com a pessoa e a dor que te gerava dor não te gera mais, entende? A dor não existe mais. O sentimento negativo ali, ele não te afeta mais. Você, de fato, perdoa e consegue trilhar o seu caminho sem pensar nisso, né? E lembrando que... assim, a cicatriz, ela sempre vai existir, entende? Uma cicatriz, ela sempre... você machucou ali, vai existir a cicatriz. Mas aquela cicatriz não é uma cicatriz que toda vez que você olhar para ela, você vai vibrar. É uma cicatriz que você vai olhar para a cicatriz e ela não vai te significar nada, entende? E outra coisa que você precisa observar também, né, todos, né, que estão ouvindo, quando toda ação tem uma reação, né? Quando existe um conflito que gera dor para um lado, existe uma dor do outro também, que muitas vezes você não faz ideia que existe. Então, tipo assim, vamos pegar o exemplo do Anderson, eu não sei a história, né? Tipo, nem me faz sentido. Preciso perdoar minha cunhada, eu perdoei algumas vezes e tal. Será que a energia que originou a dor, que foi necessário você trabalhar o perdão, será que dentro dela, ela não tem uma versão dela que precisa te perdoar também? Será que você tem um reconhecimento do perdão dela? Lembrando que essa energia é mútua, né? Precisa acontecer dos dois lados. E ele traz, né, no livro, né, nesse capítulo, os 3 exemplos, né? Então, primeiro, a dor, você tem que perdoar alguém que você causou a dor. Sim. Então, você tem que perdoar essa pessoa. Você tem que perdoar alguém quando você se causaram dor. Sim. E aí, você tem que entender o lado da pessoa, né, automaticamente. E você tem que perdoar alguém mesmo que a gente considere que você foi totalmente inocente na situação. Porque isso te prova, né, que você não tem o apego com aquela questão, que você de fato está na sua busca da ascensão. Só que isso é fácil na teoria, mas na prática o rolê pega. O rolê pega. O Jade trouxe aqui uma fala. No fundo, sempre vai existir algo. Quando esse perdão não acontece de fato, ele se transforma em karma. Sim. Com certeza. E não é para essa vida só, não, tá? Dependendo da profundidade. Ele traz, inclusive no livro, né? No comecinho do capítulo, ele fala que os teus inimigos dessa vida, se você não resolve, ele vira inimigo na próxima. Então, tipo assim, você tem uma escolha, né? Eu sou uma pessoa que sempre bato uns papos desse com a espiritualidade. Mas e se eu não resolver isso nessa vida?
a espiritualidade, com toda a paciência do mundo, me responde: não tem problema, filha, você tem mais umas 300 vidas pela frente, você resolve na próxima. Então é tipo assim, o que você escolhe não resolver agora, uma hora você vai ter que resolver, entende? A questão é, se você teve o acesso, se isso já causou dor nessa vida, por que você vai escolher postergar isso para uma próxima vida e reviver a dor? O xamanismo tem um olhar para isso também, né? Lembrando que a energia do karma é mais asiático ali, né? Mais oriental, né? No xamanismo, a gente fala da perca do fragmento de alma. Então, imagina que a nossa alma é um cristal, né? E cada vez que a gente passa por uma dor, né, causada por alguém, então geralmente é causada por alguém numa dor, né? E aí você perde uma lasca desse cristal, né, que é a nossa alma, né? E aí, na nossa vida, a gente vai perdendo pedaços desse cristal, né, dessa nossa energia, e fica espalhado pela nossa história de vida. Quando a gente está num processo, né, de evolução, que é o caminho vermelho do xamanismo, né, a gente faz os resgates de alma, né? E aí a gente vai atrás daquele fragmento perdido. E algumas vezes no fragmento perdido está o algoz, aquele que fragmentou a tua alma, né? Aquele que arrancou uma lasca do teu cristal. E muitas vezes ele não te perdoou, mas foi ele que tirou o teu cristal, esse teu fragmento. Então, por quê? Existe a dor do outro lado também. Exatamente. Não adianta você perdoar, fulano me traiu. Então, aí você passa uns processos na vida, toma ayahuasca, e pensa, e reflete, faz um psicólogo, psicanalista e tal. Tratou dentro de você, você perdoou. Mas será que não existe uma dor gigante no outro que causou o sofrimento em você e que ele não consegue trabalhar o perdão e vocês ficam nesse vínculo energético? Então, quando a gente for perdoar alguém, a gente precisa entender do outro lado também, se não existe um perdão para ser trabalhado. Exatamente. Que aí você extingue essa energia e aí o karma, teoricamente, exatamente. É sempre entender que o perdão ele é bilateral. Sempre vai existir. Não adianta de nada você se sentir liberto da energia se o outro lado que unificou, que criou a teia energética, não se extinguiu dela também. Porque de alguma forma isso vai reverberar no teu campo. Por isso que você precisa, se você tem algum problema com o teu irmão, que ainda não foi resolvido com ele, não é resolvido com você. Porque se o meu problema é com o Rodrigo, não adianta eu me resolver internamente e não resolver com ele. Então eu preciso resolver com o meu irmão. E aí você se resolve com o seu irmão e aí depois você se apresenta. Aí faz sentido. Aí exige coragem. E aí essa o rolê vigilância, é mais baixo. Aí olha só, né? Eu trouxe aqui uma fala, uma energia do xamanismo, né? Que é o fragmento de alma. Então, somos fragmentados e fragmentamos, né? Porque aqui ninguém é alecrim dourado, né? E aí, quando você buscar os perdões, de perdoar as pessoas, não, que eu perdoo fulano, que me criticou, perdoou o outro porque praticou um bullying em mim, perdoou o outro porque tomou um negócio que era meu, aí você sai perdoando. Mas será que as pessoas estão te perdoando pelos fragmentos que você roubou delas também? Será que você está sendo perdoado pelas atitudes que você teve na tua vida? E aí você tem que ir atrás dos perdões também na tua vida. Então é uma linha de raciocínio bem profunda. Então, não é um caminho, não tem um manualzinho ali. Não é, lógico que, né, que a leitura de hoje traz a questão do julgamento, né? Então, não só do julgamento, né? Todos os que a gente está falando e mais profundo, né? A energia do perdão é bem profunda. Caridade também. Será que praticamos a caridade da forma correta? Ou é para aquecer o coraçãozinho do ego ali, sabe? Então, vigilância. Observações. Pode falar, Andy. Oi, tô de volta. Então, como foi comentado aí também, de que a gente pode observar o mal, né? Não é errado, a gente vai ver o mal. E eu vejo assim que não necessariamente quando a gente aponta o erro do outro, ou quando a gente, né, olha com olhos de julgamento, significa que a gente está projetando o que está em nós, né? Não significa isso. Algumas vezes algumas vezes eu acredito que não é, né? Que significa que a gente é justo, né? Não está sendo conivente com aquelas atitudes. Então, não é projeção. Então, dito isso,
Claro que a gente não vai querer conviver com pessoas tóxicas, com pessoas que são prepotentes, soberbas, aquelas pessoas manipuladoras. E então, como conseguir o perdão de uma pessoa dessa, por exemplo, né? Uma pessoa que seja um pouco mais narcisista e tal. Nossa, acho que eu tô falando da minha cunhada. Mas tem milhares de pessoas que são assim também, né? No trabalho, como eu falei, em relacionamentos de trabalho, colegas de trabalho, colegas na comunidade, na vila, e por aí vai, colegas no futebol, na quadra, em qualquer lugar, né? Que a gente tem um ciclo social. Então, automaticamente a gente vai se afastar desses tipos de pessoas, né? Tipo, a gente mantém nosso perdão lá, tipo, eu perdoei tal pessoa, mas eu não quero ficar perto dessa pessoa, né? E isso meio que eu tô falando da minha relação aqui também com a minha cunhada, né? Que acontece isso, tipo, são perdões também que eu tenho que resgatar dela e que não vai ser agora, e não vai ser nem tão cedo, né? Pelo que eu observo essa pessoa, né? Talvez seja até em outra vida, né? Talvez estou sendo dramático demais, mas é uma pessoa muito difícil, realmente, e a nossa relação, assim, meio que virou já uma bola de neve, né? Tipo, já de anos, né? Tem 12 anos, eu acho que ela tá com meu irmão. E no começo era, tipo, aquela falsidade, aquela hipocrisia de tentar ser amigo nosso aqui, porque ninguém gosta dela, pra falar a verdade, assim. Tipo, eu, minha mãe, meu tio, o pessoal da família, até meu pai, ela já afastou já da gente. Aquela pessoa que faz intriga, tipo, você vê que ela sente o prazer de arrumar brigas e confusões e colocar um contra o outro. Então, tipo, é muito difícil essa questão para mim, né? E eu venho sofrendo um pouco com isso porque é pelo afastamento das crianças, né? Ela proíbe até as crianças de virem aqui. Então fica realmente bem complicado. Meu irmão não enxerga nada disso. Eu acredito que a ideia seria com ele, mas tem que ser com ela também. Só que assim, 10 anos pra cá, não tem ideia, sabe? Tipo, é do jeito que ela é, ou tipo, não é. E se ela não gostou de alguma coisa, ela vai brigar, vai arrumar confusão, vai xingar. Então, para certas situações, acho que esse perdão cabe de longe, né? Mas no meu caso aqui, não é bem assim, né? É uma coisa que ainda eu tô meio sem solução aqui, né? Andy, se você quiser conversar, a gente conversa, mas eu quero te trazer dois olhares. O primeiro deles e esse olhar que eu vou trazer para o Andy vale para todo mundo, né? Para todo mundo, inclusive nós. O primeiro olhar é um olhar da psicologia, né? Que fala que tudo que a gente incomoda demais no outro e que a gente encontra em relações na nossa vida é a teoria do espelho, né? Então, de alguma forma, se incomoda no outro é porque vibra dentro de nós. Então, a gente precisa estar em constante observação para Falta o ver. excesso, né? Falta o excesso. E aí perceber o porquê que aquilo incomoda na gente. Incomoda porque, de fato, é uma energia que incomoda, é uma energia errada. E aí, se é uma energia errada, é uma energia que você reconhece como errada porque você está num piso de consciência um pouco maior, talvez, que a pessoa. E aí você tem que ter a empatia de olhar para ela, olhar a realidade dela, o caminhar dela, e aí, em particular, trazer essa consciência com amorosidade. Não para falar, tipo, ó, você errou porque você está errado. Não. Ó, eu reconheço que esse processo não é um processo que agrega para o campo e tal, não sei o quê. Mas eu entendo que isso, numa relação de 12 anos, que é o caso do Andy, é mais difícil de ser construído. Por isso que eu estou te falando que se você quiser conversar, depois a gente conversa e tenta buscar formas de você trabalhar isso. Mas é muito importante que a gente olhe primeiro com empatia para os pisos de consciência que estão abaixo de nós, se a gente espera que as pessoas, os pisos de consciência acima de nós nos olhem com empatia. E segundo, que a gente observe, isso aqui até a gente estava conversando hoje com uma pessoa, né? Se a gente encontra o mesmo padrão problemático em várias relações da nossa vida, é porque provavelmente a gente tem que aprender alguma coisa com aquilo. Exatamente. Provavelmente não, com toda certeza. Com toda certeza. A gente tem que aprender alguma coisa com aquilo. Enquanto a gente não aprender, enquanto a gente não se libertar disso, a gente vai continuar vivendo nesse ciclo de samsara. Então reflitam sobre isso, né, nos próximos dias. E aí, lembrando que o grupo de estudos não é um grupo
que só acontece segunda-feira. Esse grupo é aberto 24/7, por 365. Então, todas as reflexões, consciência, que essas palavras, né, as escrituras trouxeram para o campo e te tocou daqui a pouco, amanhã cedo, todos nós, né, depois de ler, A gente vai entrar entramos em em reflexão. reflexão. E aí, se você sentir algo ali que precisa ser trabalhado dentro de você, do seu entendimento, vamos trazer para o grupo, vamos conversar, Temos aí a Jusce, que fica ali apimentando o grupo, trazendo essa energia e vamos para cima, é isso aí. Faz parte do processo. Agora, para finalizar o grupo, a gente abre a carta do tarô fitoenergético, que é sempre uma carta para trazer uma energia a ser refletida, né? Ela vai fechar o grupo de estudos com uma reflexão ali a mais para a gente trabalhar durante a semana. E aí, como fomos agraciados pela presença do Anderson, vou te convidar, Anderson, para escolher uma carta da nossa energia de hoje. Essa carta é uma carta, esse baralho é bem interessante, é a carta que vai trazer uma energia para a semana, né? Então, você vai trazer essa energia de reflexão para o grupo, e aí cada um preste individualmente essa energia dessa carta na sua semana. Normalmente faz muito sentido. Anderson, temos aqui 3 pilhas de cartas. Ai, meu Deus. A primeira pilha, por favor. Só um minutinho. Ai, que saco. Peraí. Apagou verde. Apagou verde. Peraí. Não dou uma tela, não. Aí, temos esquerda, direita e centro. Qual que você escolheu? A primeira. Essa aqui. A primeira do seu lado, Rodrigo. Do meu lado aqui? Certo. Funciona assim. Eu vou passando as cartas e você pede para parar a carta que estiver na minha mão, tá? Certo. Se estiver na minha mão, você grita para. Para aí. Essa? Certo. Então vamos ver a energia que o nosso amigo traz para a erva, né, que você traz para o campo é o Guaraná. O Guaraná, ele diz o seguinte: não encare com tanto drama as dificuldades do dia a dia. Seja mais leve e mantenha um bom humor. O caráter fitoenergético do Guaraná é nivelador e o chakra que ele atua é do 1º ao 3º. Então tá aqui a energia da carta. Então, sempre muito cirúrgico. Muito cirúrgico. E aí, a gente vai mandar foto dessa carta aqui lá no grupo e a gente te convida a experienciar essa energia, tentar entender o sentido que ela te faz, em que momento do teu campo. E então a foto da carta vai estar lá e vamos trabalhar essa energia. Essa reflexão. Nós agradecemos a todos que se fizeram presente no grupo de hoje. É muito importante, né, esse partilhar. Para você que nos assiste pelo YouTube, nós te agradecemos também. E aí, se você sentir de entrar no nosso grupo do WhatsApp, nos envie uma mensagem, a gente te manda esse link do WhatsApp. Esse link, esse grupo do WhatsApp, ele sempre vai trazer assuntos relacionados ao grupo de estudo, né, que a gente está estudando, 2 livros que a gente vem estudando. E aí a Jusce sempre traz questões provocativas ali em relação ao tema para nos ajudar a entender um pouco mais dessas questões que precisam ser trabalhadas dentro do nosso ser. Nós agradecemos a todos, desejamos a todos uma excelente semana, e aí eu vou pedir para o Rô fechar o grupo de estudo de hoje. E nesse momento,
Convido a todos a fechar os olhos, trazer a gratidão pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, pela oportunidade de termos esse acesso, né, às Sagradas Escrituras, escrituras de muita potencialidade, escrituras que nos traz uma lapidação bem profunda e muito propósito para nos continuarmos, né, para continuarmos nessa energia. E aí, nesse momento, eu convido cada um de vocês a trazer essa energia lá do coração, de agradecimento, levar essa energia até Deus, Pai Todo-Poderoso, para Jesus, Mãe Maria, e entramos em oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Aí é Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Aian, Jesus, Maria e José. E que assim seja. Que assim seja. Uma ótima semana a todos. Esse final de semana tem um ritual na casa, um ritual que será conduzido por um indígena. E aí, quem sentir de participar, entre em contato com a gente, que a gente passa as informações. E o próximo ritual da casa, que será conduzido por nós, como sempre, vai ser, deixa eu abrir aqui o calendário, vai ser no dia 2 de abril, vai ser um ritual xamânico. Então, quem sentir de participar também, fica aqui o convite. Esse ritual xamânico, ele abre no dia 2 e provavelmente no dia 6 também. E aí a gente já começa a divulgação essa semana. Para quem a gente se encontra no sábado, até sábado. Para quem a gente se encontra na segunda, no grupo de estudos, até segunda. Uma excelente semana para todos vocês. Já errou. E aí, verdade, perdão, Andy. No domingo, tem atividades bem importantes no céu. No domingo, no período da manhã, a gente tem um encontro do sagrado masculino da casa, e no período da tarde a gente tem um encontro do sagrado feminino. Essa energia se abre agora, e aí a gente vai trabalhar todo sábado, domingo, na verdade, todo domingo de lua minguante, a gente se encontra na casa. De manhã trabalha o sagrado masculino e à tarde o sagrado feminino. Aqui fica o convite também, a gente também vai fazer essa divulgação. E quem sentir de participar, manda uma mensagem para a gente que a gente alinha isso, tá bom? Uma excelente semana para vocês. Um beijo.